Olá, alunos, novamente. Vamos então para a nossa última aula, videoaula do nosso curso. Depois a gente se encontra nas aulas práticas. Então, essa é a nossa última aula de histologia do sistema reprodutor feminino da veterinária. Então, para encerrar com chave de ouro, o melhor sistema, né? Elas, as mulheres, as fêmeas, né? Então, aqui nós vamos ver a histologia das partes do sistema reprodutor feminino, né? Desde o ovário, né? Tubas uterinas, cornos uterinos, útero, vagina e vulva. E um pouco de glândula mamária e também um pouco de sistema reprodutor de aves, tá bom? Então, eu vou tentar dividir essa aula em duas vezes, porque vai ficar bem extensa, tem bastante coisa para falar aqui. Vou tentar encurtar. Então, aqui só para lá destacar a variação morfológica, né, anatômica do sistema reprodutor, né, entre as espécies animais aí, dos animais domésticos, né, tem uma grande variação e vocês vão estudar isso com anatomia, né, mas a composição tecidual é muito semelhante, tá? Com diferença lá nas aves, vocês vão ver, né, glândulas presentes, né, e a variação principal é o ciclo estral, né, o ciclo estral entre os animais domésticos e humanos, né, e primatas, varia bastante. E aí vocês vão ver na fisiologia. Então, vamos lá, né? Qual que é a função do sistema reprodutor feminino, né? A produção dos ovócitos, transporte de gametas, né? Acomodação, nutrição, né? O organismo em desenvolvimento, parto, ele faz tudo isso, secreção de hormônios, alimenta depois, né? As mamas alimentam, né? Então, assim, o sistema reprodutor, ele cuida, né? Da propagação da espécie, e não é só a produção de gametas e de hormônios, ele também é tudo adaptado para a acomodação do feto, né, desenvolvimento fetal. Tá? Isso daí exige vários tecidos, várias estruturas, principalmente glândulas e tecido epitelial. Então, os hormônios, né, vocês já viram isso um pouco na embriologia, né, e aqui a gente pode retomar. A produção de hormônios, né, que acontece lá no ovário, né, progesterona, estrógeno, inibina, né, tem prolastatina também, e além de andrógenos também, que são liberados lá, né? Um pouco de andrógenos vai para a corrente sanguínea. E a produção dos ovócitos, né? No ovário. Né? Uma célula em alguns animais, em outros poliéster, né? Poligestacional. Tem aí vários fetos, né? E aí mais de um ovócito é liberado. Então aqui, ó, só para vocês terem uma comparação dos hormônios, eles são muito parecidos, né? Derivados de colesterol. Vocês veem aqui, ó, são alguns metils OHs que estão em lugares diferentes, né? Olha a progesterona. Então, as enzimas que metabolizam o colesterol produzem, olha, testosterona, estrógeno, progesterona. É incrível os receptores, né, serem capazes de reconhecer essas pequenas diferenças, né? Mas esses hormônios estão preservados desde as aves lá, desde os peixes já tem esses hormônios. Então, o ovário, né, o sistema reprodutor começa lá com o ovário, em formato oval, na maioria dos animais. Quando está com os folículos em crescimento, ele não fica tão oval, ele fica bem irregular, né? E ele tem uma morfologia variável em espécie, tamanho, dimensão, né? De gato alongado, de coelho alongado, né? De cão é mais oval, né? Humano é bem oval, primatas, né? A gente tem lá na caixa de gatas, né? Então varia entre a morfologia também e a fase do ciclo, né? O formato dele varia a fase do ciclo. Se ele tiver muitos folículos em crescimento, ele vai ficar bem irregular. O que nós temos no ovário? De estrutura morfológica, né? Tecidos e células. Você já conhece o ovário da embriologia, mas ele tem aqui uma cápsula, né? Que a gente chama de túnica albugínea, ó, em rosa. E em cima dela tem o epitélio germinativo, um epitélio cúbico, na maioria das espécies. Depois eu vou mostrar uma foto.
epitélio simples cúbico aqui em cima. Tá? E uma cápsula albugínea. Tecido fibroso, né? Conjuntivo denso não modelado, bem celularizado. E um córtex com folículos em várias fases de crescimento, né, que vocês devem ter aprendido em biologia, e uma medular cheia de vasos, porque vão drenar esses hormônios, né, que estão sendo produzidos aí. Então, um córtex com folículos em várias fases e uma medular com vasos. Tá? Então, os folículos, né, têm diferentes estruturas. O ovócito, as células, né, foliculares, aí forma o antro, né? Vocês viram isso na embriologia. A gente vai retomar um pouco, mas mais rapidamente. Tá? Folículo em crescimento, vai formar o corpo lúteo, né? O corpo lúteo degenera e forma o corpo albicans. Vai ter folículo que não vai até o final, vai entrar em atresia, né? Vocês devem ter visto isso na embriologia. Então, a região, o ovário, ele tem um ligamento. É nesse ligamento que vem os vasos, tá? O ligamento do ovário, tá? Que prende ele à parede, né? E ao útero, tá? Então, aqui uma corte histológica do ovário, ó, região cortical, vários folículos, né? Algumas pessoas podem confundir essa região cortical com adrenal, mas a presença dos folículos ovarianos não deixa confundir com nenhuma outra glândula, né? Isso aqui é folículo, né? Com um ovócito aqui. E aqui são folículos, né? Em estágio inicial, né? Primários ou primordiais. E a região medular rica em vasos. Então, isso aqui você já conhece. E aqui tem o interstício. No interstício está cheio de fibroblastos modificados que também podem produzir hormônios, tá? Muitos vasos, o ovário é bem vascularizado, né? Então, por fora do ovário tem um epitélio germinativo, que, né, não gera gametas, né, mas ele é chamado de epitélio germinativo, que pode ser pavimentoso ou cúbico simples. A maioria das vezes é cúbico simples. E uma túnica homogênea, tecido conjuntivo denso. Então, córtex com folículos, corpo lúteo, tecido conjuntivo especializado, que seriam esses fibroblastos modificados pelos hormônios, e a medular, tecido conjuntivo frouxo com muitos vasos, né? Olha aqui uma região do córtex. O epitélio germinativo aqui, ó, epitélio cúbico simples. A túnica albugínea aqui nesse animal, né? Tá com muito fibroblasto, pouco colágeno. E aqui os folículos, ó, primordiais, que tem células foliculares achatadas, ó. Tá? Essas células foliculares ficam aqui, né? Achatadas, quando elas não estão ativas. Quando elas recebem os hormônios lá, FSH, elas começam a ficar cúbicas e fazer camadas, né? E aqui tem o interstício. Esses fibroblastos aqui, ó, reagem também aos hormônios, produzem estrógeno, tá? Então isso aqui seria um córtex, onde só tem folículo primordial, né? E esses fibroblastos adaptáveis, que respondem ao LH também, tá? Então isso vocês viram na embriologia, espero, né? O folículo primordial, células, né, do estroma, a célula folicular achatada, o ovócito. Quando o folículo fica primário unilaminar, ó, unilaminar, as células ficam cúbicas e começam a formar a zona pelúcida em volta do ovócito, né? E as células ficam cúbicas. E aí, folículo primário multilaminar, ó, células cúbicas em várias camadas. Aqui é um epitélio, porque aqui tem membrana basal, tá? E aqui seria o tecido conjuntivo. Então, as células da teca são um tecido conjuntivo especializado que se organiza ao redor de um folículo em crescimento. Eles são recrutados e vão formar a teca. E essas células da granulosa aqui, ó, são células epiteliais, ficadas aqui, ó, tem uma membrana basal e elas formam esse epitélio estratificado aí, que depois vai secretar o antro, vai formar a cavidade antral. Aqui um detalhe, né, varredura de um ovócito com a zona pelúcida, ó. E aqui as células foliculares cúbicas, aqui elas ficaram esféricas, né, mas elas são cúbicas na nossa imagem aqui, né? Várias camadas, né? Isso aqui tudo isso que sai, né, na ovulação. Então, aqui, ó, quando ele se desenvolve muito, as células foliculares crescem muito, multiplicam, elas começam a secretar um líquido que vai formar o antro, né? E o tecido conjuntivo, né, a teca também vai se organizando, vai formando camadas. Aí vai formar a camada interna, a teca interna e a teca externa. A teca interna começa a secretar hormônio também, tá?
E a teca interna e externa aqui mais envolvida, quando ele fica um folículo maduro ou de grafe, né? O antro único, e aqui o ovócito, a corona radiata, o cúmulo zoóforos. O que sai na ovulação? É essa estrutura aqui pequena. Então, rompe toda essa parede, esse líquido ajuda a expulsar essa estrutura aqui. Tem uma foto do líquido saindo de uma videoscopia de uma ovulação que o médico pegou. Então, aqui, ó, folículos primordiais, primários, ó. Aqui, ó, um primário um pouco maior. Olha um primário multilaminar, ó, né? Ou alguns chamam de secundário. Mas aí é um antral. Aí começa a ter o antro, né? Olha aí, ó. Um folículo com antro já, ó. Tá? E aqui a teca, ó. Teca interna, teca externa. E a granulosa, ó. Um folículo maior, ó. Tá? O antro, aqui a corona radiata, cúmulos zoóforos, a granulosa aqui, ó, as células da granulosa produzindo hormônios e a teca interna. Ó, essas células modificadas bem grandes aqui são da teca interna, ela secreta hormônios também. E a teca externa é mais fibroblastos, fibrócitos alongados. Olha um detalhe, ó, folículo maduro, né? As células da granulosa, a teca interna, a teca externa. Aqui tem uma membrana basal, tá? E aqui tem vasos sanguíneos, capilares, principalmente. Por quê? O capilar está aqui no meio pegando os hormônios dessas células e hormônios dessa célula, né? Estrógeno, né? Principalmente. Então, está sendo produzido estrógeno aqui e aqui também. E testosterona, androstenediona, né? Onde chega o LH? Aqui, FSH aqui também, né? Para fazer essas células multiplicarem, tá? Então, o LH chega nas células aqui, ó, da teca, ó, e faz, né, com a sua cascata de reação, essa célula pegar colesterol e produzir androstenediona. Essa androstenediona paracrinamente vai até a granulosa, né, e por uma enzima chamada aromatase converte androstenediona em estrona e depois em estradiol. E o estradiol vai para a corrente sanguínea. Aqui os vasos sanguíneos estão aqui no meio. Então existe um sinergismo, né, uma cooperação entre as duas células para produzir os hormônios. Ó. Quem faz essa célula da granulosa captar a androstenediona e estimular a aromatase a fazer essa conversão? A FSH. Tá? Então, LH e FSH agindo aqui continuamente. E isso também acontece com as células intersticiais. O LH também age nos fibroblastos lá. Então, os folículos, né, eles podem entrar em atresia se eles não chegarem até o tamanho maior. Então, as células foliculares do ovócito morrem, né? E esse ovócito é fagocitado, né? Esses restos aí foliculares são fagocitados. Fibroblastos entram no lugar, né, com uma área e formam uma pequena cicatriz de colágeno, uma área fibrosa quando alguns folículos entram em atresia, né? Então, só que é interessante, as células intersticiais da teca interna não degeneram. As células da granulosa degeneram, tá? Células foliculares lá da granulosa e o ovócito degenera. A célula da teca não degenera. Elas vão ficando, se acumulando no ovário, em pequenos grupos ou isoladas, e continuam secretando esteroides, né? Quando vem o estímulo do LH. Tá? Aumentando a taxa. Depois de um certo nível, já tem bastante célula e não aumenta mais tanto. Tá? Mas no começo, né, das primeiras ovulações, vai acumulando essas células. Então aqui, ó, teca interna, teca externa, olha os vasos sanguíneos dilatados, a granulosa aqui e o ovócito. Nesse caso está mostrando essas células mortas aqui, ó, apoptose. Tá vendo esses núcleos aqui, ó, fragmentados? Isso aqui é célula morrendo, então isso aí está tendo atresia folicular. Então, depois da ovulação, né, rompe a parede, né, do ovário, enzimas são liberadas para destruir a cápsula, destruir o epitélio germinativo e rompe, né? Libera o ovócito na tuba uterina aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Quando vai ovular, a parede do ovário tem que ser digerida, né? A cápsula, a bugínia, enzimas lá, colagenases, metaloproteinases degradam a parede.
Por isso que acaba rompendo o vaso e na ovulação pode ter sangramento, muda a cor do muco, né? Então, tem aí os folículos, eles acabam apertando, né, a parede e sai como os oóforos com o ócito, né? Sai, essa estrutura aqui é que sai, ó. Então, sai o ovócito, zona pelúcida e a corona radiata. Vai para o oviduto. E o que fica? Fica essa estrutura enorme aqui, ó, né? Rompida, mas fica. Então, essas células da granulosa e as da teca interna se transformam no corpo lúteo, tá? Granulosa e teca interna. Aí vira granulosa luteínica e teca luteínica, que a gente chama de corpo lúteo, tá? E aí, ó, a teca, né, fazendo essa circulação, né? Nessa é a fase, ó, folicular, na fase que está crescendo o folículo. Não ovulou ainda. Depois que ovulou, né, fase lútea, ó, a célula granulosa vai produzir progesterona. Existe uma outra enzima aqui, ó, pega o colesterol, transforma em progesterona, o LDL, pega o LDL, colesterol. Então sai tanto a androstenediona, como o estradiol, como a progesterona nessa fase do corpo lúteo. Antes não tinha progesterona, mas agora tem, né, nessa fase aqui, né, com o corpo lúteo. Então, essa estrutura da granulose da teca vai formar o corpo lúteo. Antes de formar um corpo lúteo, vai formar um corpo hemorrágico, porque rompeu aqui, vai ter sangue, né, eritrócitos no tecido intersticial do ovócito, né? E aí, rapidamente, começa a multiplicação de células da granulosa, vai formar a granulose luteínica. Remove o coágulo, né, de tecido de sangue coagulado que ficou ali da ovulação, e as células da teca interna também vão se multiplicar, estimulado pelos hormônios. Então aqui, ó, o médico estava fazendo uma avaliação do ovário e aconteceu a ovulação no exato momento que ele estava filmando. Então você vê aqui o líquido, ó, do antro saindo e vai sair o ovócito junto com esse líquido do antro, tá? Olha como a parede do ovário fica fina, rompem vasos, né? E aí sai para a cavidade ali e as fímbrias pegam o ovócito, né? Então, eu mandei essa aula, vou mandar essa aula em PDF para vocês, aí vocês podem ver e ler. Calma aqui. Tá? É muito bonita essa imagem. Então, aqui, ó, o corpo lúteo, um detalhe do corpo lúteo, ó. As células da teca interna e da granulosa luteínica, né? Teca luteína granulosa, depois rompe a membrana basal, você não vê mais divisão. As células ficam muito parecidas, secretoras de hormônios. E muitos vasos sanguíneos vêm para cá para pegar esses hormônios. Então, um órgão amarelo, né, a gente fala, né? Corpo amarelo. Porque ele tem vasos e gordura, então ele fica avermelhado, amarelado. Então, essas células, ó, adquirem características parecidas com as células da adrenal, lá dos espongiócitos. Tá? É muito lipídio que ela acumula e retículo endoplasmático liso, mitocôndria, para fazer aquelas transformações do colesterol em estrógeno e progesterona. Tá? Então, aqui é um detalhe do corpo lúteo. E às vezes, quando é um folículo, né, dominante, ou uma ovulação única, o corpo lúteo é enorme. Ó, ele ocupa uma grande área do ovário. Tá? Depois ele degenera. Mas nas lâminas que a gente tem lá, dá para ver um corpo lúteo bem grande. Tá? Aqui, ó, retiraram, né, abriram o corpo lúteo aí. Então, ó, veja como ele é amarelo. Ó. É gordura e sangue, porque tem muitos vasos sanguíneos para captar esse hormônio. Aqui, ó, um outro corpo lúteo bem amarelo. Aqui já é um corpo albicans. Depois que o corpo lúteo vai degenerando, né, vai formar um corpo albicans. Tá? Então, se esse corpo lúteo aqui vai secretar por um certo tempo estrógeno e progesterona. Se não tiver fertilização, não vier a gonadotrofina coriônica lá, esse corpo lúteo vai degenerar. Aí vem macrófago, fagocita, fibroblastos vem no local, sintetizam colágeno e faz uma cicatrização, chama corpo albicans. Então aqui, ó, ovulou, corpo lúteo, corpo albicans. Eu acho que tem uma foto aqui, ó, um corpo albicans. Tá? Fibrose local, tecido fibroso. Aqui é interstício, folículos primários, ó, né? Então é importante vocês estudarem, né? Vocês não estudar fisiologia. Não vou falar tanto aqui, porque vocês vão ver isso em fisiologia, em aulas de reprodução também. Mas é bom saber que
Esses hormônios aí, FSH, LH, que vem lá das células basófilas, da hipófise, né? Vão nos folículos, vão induzir a ovulação e vão manter o corpo lúteo. Ó. E a progesterona e o estrógeno, no começo, fazem feedback positivo, depois acaba fazendo feedback negativo, o excesso. Então, conhecer esses picos hormonais é importante. Vocês sempre vão precisar disso para os animais. Para saber o ciclo. Vai dosar hormonal? Vocês vão dosar isso no sangue. Tá? Alguma falha de reprodução, vocês vão ter que dosar e conhecer esses picos hormonais aí. Né? Então, as células trofoblásticas do embrião, né, secretam gonadotropina coriônica, que tem uma ação semelhante ao LH no corpo lúteo. Então, no começo o LH está estimulando, aí vem a gonadotropina coriônica e mantém o LH, funciona como um LH, mantendo o corpo lúteo. Aí, durante a prenhez, o corpo lúteo vai ficando. Né? Então, aqui é um útero de um semi-reprodutor de primata, né? Mamífero, primata, homem, né? Então, você tem aqui o ovário, vou falar para vocês, e você vai ter a tuba uterina, tá? Pode ser mais curta ou mais longa, depende do animal. Tá? E aqui é o corpo do útero. Aqui é o ligamento ovariano, tem um ligamento amplo aqui também, tá? Parece um mesentério. Né? E aqui, ó, na tuba uterina é que vai acontecer a fertilização e a clivagem inicial do zigoto. Então, nós vamos conhecer a histologia da tuba uterina depois do útero. Tá? Então, a tuba, o ovário, então, cápsula, epitélio germinativo, cápsula, folículos em várias fases de crescimento, interstício vascularizado e medular, com muitos vasos. Essa é a histologia do ovário. Não tem muitas, não tem glândulas dentro do ovário. Tem o corpo lúteo, que é uma glândula temporária, né? Uma glândula endócrina temporária. Mas não tem músculo no ovário, né? Não tem uma contração muscular no ovário para expulsar, né, o folículo, né? Tem aquelas estruturas, os tecidos lá do folículo, você tem que conhecer as estruturas. Né? Já a tuba uterina é como se fosse tubo no intestino, né? Uma estrutura parecida com o intestino. Ela é mais parecida até com a vesícula biliar, porque ela não tem todas aquelas camadas, né, que nem tem um tubo digestório. Ela parece mais a vesícula biliar, porque ela tem uma camada única de músculo, né, em duas subcamadas. Então ela tem epitélio, lâmina própria, muscular em dupla camada e serosa, tá? Mesotélio com vaso. Então a tuba uterina aqui vai ser muito parecida com o útero, tá? Só que ela é mais fina a parede, né? Então, mucosa, que é epitélio, mais lâmina própria, mucosa, que é epitélio cilíndrico simples ou pseudoestratificado cilíndrico, né? Com células secretoras de muco e células ciliadas. Lâmina própria, conjuntivo frouxo, musculatura lisa em dupla camada, circular longitudinal e uma serosa. Vamos ver isso. Tá? Então, ovário e tubo uterina. Olha aqui, ó. Isso aqui é um corte histológico transversal de tubo uterina. Tá? Essa tuba uterina aí, ó, tem muitas dobras. Então, isso aqui, ó, muitas dobras. O epitélio é muito dobrado. Tá? Logo no começo da tuba uterina tem mais dobras, para não ter espaço. O ovócito vai encostar nisso aqui, vai grudar aqui e vai ser empurrado pelos cílios em direção ao útero. Tá? Então, tem epitélio cilíndrico simples ou pseudoestratificado, né? Cilíndrico, com cílios e células secretoras de muco. Tá? E aqui, ó, lâmina própria e depois musculatura. Tá? Olha só um detalhe, olha os cílios bonitos dessas células. Lembra quando eu falava para vocês, de onde vocês tirariam o epitélio para fazer a traqueia, refazer a traqueia? Daqui é um ótimo lugar, ó, para tirar epitélio para refazer uma traqueia. Olha os cílios, células secretoras de muco, né? E essas células respondem aos hormônios, estrógeno principalmente, tá? O estrógeno é que faz produzir cílios e secretar o líquido aqui também. Tá? Estrógeno e progesterona. Então, essas células secretoras aí, ó. Então, essa é a mucosa, ó, epitélio e lâmina própria aqui. Muito dobrada. Ó. Nutrição, proteção do óvulo, capacitação do espermatozoide. A secreção dessas células também
interfere na superfície, né, das moléculas de açúcar da superfície do espermatozoide. Termina a capacitação dele. Então, os cílios movimentam em direção ao útero. Olha ali os cílios. Então, a tuba uterina tem várias partes, tá? Histologicamente e morfologicamente. Na anatomia, talvez vocês consigam ver lá essas partes. Para ver essas partes todas na histologia, precisaria de um corte perfeito e longitudinal. Aí você veria as modificações. Normalmente, as tubas uterinas elas são bem tortuosas. Quando você coleta, elas não ficam retinhas. Então, quando você corta elas obliquamente, transversalmente, em várias direções. Tá? E para ver um infundível, por exemplo, com as fímbrias, você tem que pegar bem longitudinal para ver essa abertura. Né? Com um gramofone, assim, cheio de tentáculos para lado de fora. Tá? Então aqui tem algumas imagens, não são muitas por aí que tem disponíveis. Tá? Então o infundíbulo é essa abertura. Tá? É o número 1 aqui. Né? Vai ter as fímbrias. A ampola é uma parte mais dilatada que tem aqui no começo. Depois tem o istmo, que é a maior parte, que é bem muscular e mais estreito. E a parte intramural do útero. Tá? Então, o que acontece? A tuba uterina ela começa bem dilatada, com muitas dobras, pouca musculatura, e vai aumentando a musculatura, diminuindo as dobras, diminuindo a luz. Tá? Então, aqui, por exemplo, isso aqui é de vaca, bovino, o ovário aqui. Tá? Aqui é a fímbria aqui virada para fora. Tudo isso aqui são dobras, tá? Né? E a tuba uterina está passando aqui por baixo, tá? E aqui é a ampola e o istmo, e isso aqui vai em direção aqui, ó. Tá? Aqui é o corpo do útero. Vai vir para cá, tudo, né? E aqui, ó, os cornos uterinos, né? Então, aqui, ó, essa estrutura aqui, dando a volta aqui, é a tuba uterina. E aqui é as fímbrias que se abrem. Então, se a gente fizesse um corte transversal daquele tubinho da tuba uterina, a gente veria musculatura, dupla camada circular longitudinal, lâmina própria bem curtinha aqui, emitindo dobras, ó, muitas projeções, tá? Muitas dobras. Seriam como vilosidades, não tem músculo nessas dobras, tá? Veja como elas são ramificadas, essas dobras, né? Muito. Isso daqui ocupa o espaço dessa luz aí, para aumentar a superfície de secreção, de contato com o ovócito, né? Essas dobras vão diminuindo em direção ao útero. Veja, aqui não tem glândula, tá? Tubo uterino não tem glândula, tem células secretoras e muco, mas não tem glândula em si, tá? E essas dobras vão diminuindo de tamanho, a musculatura vai aumentando de espessura, tá? E a luz vai ficando cada vez mais estreita em direção ao útero. Tá? Então aqui eu estou mostrando uma ampola, que é o começo, muitas dobras, luz mais ampla, musculatura mais fina, tá? Então, eu vou dar só esse exemplo de ampola, não vou ficar estendendo muito, porque senão a aula vai demorar muito. Tá? Então, o útero já é um órgão mais complexo. Tá? Aí, ali no útero tem glândulas. Tá? Então, o útero tem essa função do transporte espermatozoide, contração, né? E o desenvolvimento do embrião e do feto. E no cavalo e suíno pode até funciona, né? Como um depósito de sêmen também no útero. Tá? Então, variável entre as espécies, né? Primatas, né? Tem útero simples, como esse aqui. Na maioria das espécies domésticas tem um corpo, 2 cornos e um cérvix só. Aqui, por exemplo, da vaca. O corpo aqui, ó, né? O corpo do útero, a cérvix, né? Que o pessoal faz a vaca lá, faz o experimento, né? Aquela foto clássica de colocar a mão, né, no região do reto da vaca e sentir as cérvix uterinas, as dobras, né, os anéis das cérvix uterinas de vaca. Aqui um ovário, ó, com um folículo aqui com corpo lúteo. Aqui, ó, o corno uterino, ó, tá? Os cornos uterinos, bicorneado, ó. Bifurcação aqui, tá? Então aqui, ó,
Nós não temos um corno uterino, nós temos um corpo de útero, a cérvix, a vagina, né, e a vulva. Então, o útero, ele é parecido com a tuba uterina, mas ele é mais complexo. E aqui a gente dá nomes específicos para eles. Ó. Endométrio, em vez de falar mucosa, a gente fala de endométrio. Tá? Em vez de falar muscular, né, tecido muscular, a gente fala miométrio. E a última camada é uma serosa. Tá? No caso aí não tem adventícia, é só serose. Tá? Então, esse útero aí tem o endométrio, que é a epitélio mais lâmina própria com glândulas, isso é muito importante. Então, o útero ele tem glândulas, tá? Tubulosas, tá? O miométrio é músculo liso em dupla camada, entre eles tecido conjuntivo com muitos vasos, tá? Então, entre a circular e a longitudinal tem bastante vasos e tecido conjuntivo que eles chamam de até extrato vascular. E pode aumentar, na miométrio aumenta com a prenhez, né? E o endométrio varia com o ciclo também. Essas glândulas, né? A espessura do endométrio varia. E a serose é tecido conjuntivo com o mesotélio. Então, o útero é liso por fora. Tá? Então, aqui um detalhe, ó, um corte histológico de útero. Útero de gata ou de coelha. Acho que isso aqui é de coelha do lado da nossa caixa. Então, isso aqui, ó, essa camada aqui é o endométrio e aqui é o miométrio. E aqui por fora está uma serosa. Aqui vai ter o ligamento, né, desse útero que traz os vasos sanguíneos e nervos, né? E entre essas duas camadas circulares tem uma camada vascular, eu vou mostrar. E aqui tem glândulas tubulosas retas ou tubulosas tortuosas, dependendo do ciclo. Tá? Então, o útero, ó, endométrio, muitos vasos, ó, importante para a perda do endométrio. Tem que cortar o endométrio, escama, né, na menstruação. Corta metade. E existe então o endométrio ele tem uma camada funcional, que é a parte mais superficial, epitélio, glândulas, tecido conjuntivo, e a camada basal, que é o fundo das glândulas, tá? E tecido conjuntivo. Esse fundo das glândulas, que tem bastante célula-tronco e tecido conjuntivo, fica, né? Esse extrato basal fica depois da menstruação. Tá? Então, aqui, ó, um corte histológico da luz do útero. Tá? Olha o epitélio, ó. Cilíndrico simples, tá? Pode ter algumas células ciliadas aqui ainda, isquiciais, tá? Mas a maioria é células epitélio cilíndrico simples secretor. Eles chamam de leite uterino. É rico em proteínas para a sobrevivência do espermatozoide, né? Rico em é, açúcar. Tá? Então, as glândulas uterinas, ó, geralmente elas são retas, dependendo da fase do ciclo. Tá? Tubulosas retas. Tá? Epitélio superficial do útero, lâmina própria, tecido conjuntivo frouxo aqui, e glândulas. Isso é o endométrio. Tá? Olha aqui, um corte histológico de endométrio de gato. Ó. Aqui, ó, peguei um gato. Tá? Aqui é o miométrio, ó, circular longitudinal, entre eles o extrato vascular, ó, tá vendo vasos sanguíneos aqui? Tudo isso aqui é endométrio. Ó. Isso aqui, esses tubinhos são glândulas. Tubinhos, ó. Tem que cortar. Aqui até tem resquício, ó. Hemorragia, tá? De algum ciclo, tá? De implantação ou outra coisa, tá? E aqui são glândulas, tá? Esse é o endométrio. Então, na menstruação perde uma parte do endométrio, tá? Então, o ciclo estral influencia no endométrio, tá? Então, esses hormônios aqui, ó, estrógeno vai fazer um efeito no endométrio durante o crescimento folicular e a progesterona vai fazer um outro efeito no endométrio após a ovulação, tá? Então, o que acontece, ó, com os hormônios, né? Vai acontecendo a secreção, a liberação de FSH, LH, eles vão agindo no folículo, ele vai crescendo, ovula, eles vão agindo no corpo lúteo, e aqui, ó, o pico de estrógeno sobe na ovulação, a progesterona sobe. O que acontece no endométrio? Ó? Descamou os primeiros ciclos da menstruação,
Aí começa a reconstituir, ó. O estrógeno faz a reconstituição do endométrio, tá? Após a menstruação, tá? E após o endométrio estar plenamente restaurado, a progesterona estimula essas glândulas a secretarem, secreção, tá? E elas vão ficando tão secretórias que elas ficam tortuosas para aumentar a superfície de secreção. Então é fácil você saber qual é a fase do ciclo que o animal está, se você fizer uma biópsia de útero. Mas não é o caso. Você só dá o diagnóstico na lâmina depois da autópsia, né? Você só sabe depois da autópsia. Você não vai ficar fazendo biópsia para saber a fase. Você pode ver de outras formas. Tá? Então, aqui, ó, essas glândulas aqui estão numa fase proliferativa. Ó. O estrógeno está estimulando ela a proliferar e restaurar. Tá? E aqui, ó, a progesterona está fazendo essas glândulas ficarem na fase secretória. Depois perde, né, com a menstruação. Então, fase estrogênica ou proliferativa, fase progesterônica ou secretória. Dá para dividir, então, o ciclo nessas duas fases. Antes da ovulação, pós-ovulação. Antes, o estrógeno age, fazendo o endométrio crescer, e após a ovulação, é a progesterona que age mais, ó, fazendo a secreção no endométrio. Então, as glândulas retas vão ficando tortuosas, tá? Tortuosas quanto? Desse tanto aqui, ó. Então, as glândulas do endométrio, seria glândulas da mucosa do útero. Tá? Em vez de chamar de mucosa do útero, a gente chama de endométrio. Epitélio, lâmina própria com glândulas. Tá? Então, ó, a gente pode dividir as fases do ciclo estral, né? Proestro, né? Crescimento folicular. O estro, que é o cio, né? Perto da ovulação. Metaestro, né? É o comecinho pós-ovulação. O diestro, que é a fase mais fértil aqui, né? Que as glândulas estão mais secretórias, né? Propícia para anidação e onde a progesterona está mais ativa. E tem os animais que têm anestro, né? Como a cadela e outros, que fica uma fase sem ter esse ciclo. Né? Então, na histologia, para identificar, a gente reduzir essas fases todas em estro e diestro. Né? Então, se está na fase de crescimento das glândulas uterinas, a gente falava que estava no estro, para não ficar separando o que é proestro, né, e estro. E quando está secretória, as glândulas tortuosas, a gente chama de diestro, para facilitar. Então, os monoéstricos, né, por exemplo, o cão tem um longo anestro, né, e os poliéstricos têm sem anestro, né, vaca e porco. Um anestro curto, ovelha e égua. Né. Então, por exemplo, ciclo da cadela, né, fica aí, ó, 4 meses de anestro. Né, a progesterona cai. Então, isso aqui é importante, ó. Na fisiologia vocês vão estudar isso, ó, porque os hormônios dizem para vocês que fase que o animal está, né? A ovulação aqui, ó. Né? Então, estrógeno, diéstro, ó. 60 dias em diéstro. Pode aí, né? Engravidar esse período aí. E a vaca? Olha aqui, ó. 20 dias, ó. De 0 a 20 dias, ó. Ó o estro começando de novo. Ó. Um pico de OLH, ovulou, progesterona, cai o ciclo, LH de novo, vai, ó, rapidamente sobe, tá? É incrível como ela produz o folículo rapidamente, recupera os folículos e faz o folículo crescer rapidamente. Então, eu vou interromper para cortar a aula em duas partes para não ficar muito grande o vídeo, tá bom? Depois eu continuo, tá? Com a segunda parte.